com a minha esposa Sheila Ferreira. Nós estamos iniciando uma série nova de vídeos com o título Como Ensinar com Sabedoria Filhos Adolescentes. Qual o assunto, Sheila, que nós vamos falar, que vamos tratar nessa primeira parte? Entendendo a adolescência. Entendendo a adolescência, né? Então nós vamos já logo nesse primeiro vídeo, nós vamos falar uma coisa muito séria, porque muitos pais se esquecem, né, Sheila, que um dia foi adolescente, jovem e hoje é adulto, hoje é pai, hoje é mãe, né? Deixa lá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais este vídeo com seus amigos ou um outro que você mais gostar aqui do canal e clique lá no sininho. Olha, vamos agora neste momento ouvir com a pastora Sheila uma reflexão rápida da palavra de Deus. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim, até o subtítulo diz assim: contra as seduções dos pecadores. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos da nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Meu Deus. Eu achei interessante essa passagem bíblica, né? Que está falando exatamente, né, sobre as propostas que os nossos filhos adolescentes eles recebem quando que eles estão fora do nosso alcance visual, que aí sim eles vão estar sendo colocados em prova, né? O que? A educação que você, papai e mamãe, deu para os seus filhos, que hoje são adolescentes e que hoje estão na escola, né? Estão aí nas conduções de transporte, eles estão aí viajando, né? Às vezes na escola ou uma outra situação, né? Ou seja, eles estão fora do nosso campo de visão. E aí vem as propostas. O que o seu filho vai fazer? Ele vai obedecer o que você ensinou, educou como certo e errado, ou ele vai chegar de se deixar, como disse aqui a palavra, né, seduzir-se pelas propostas do inimigo, a proposta daqueles amigos que na realidade são colegas e que ele ainda, diga-se de passagem, não entende ainda o que é amigo e o que é colega. São coisas diferentes. Aparentemente parecem sinônimos, mas não são. Muitas vezes a criança, né, ela quando vai passando para a fase adolescente, ela sofre essa transição, né, essa crise de identidade muitas das vezes, né, porque ela não sabe exatamente o que ela quer ser, né? Às vezes ela admira o pai, às vezes admira a mãe, ou às vezes não admira nenhum dos dois, aí a admiração dela vai para alguém que realmente mostra algum tipo de autoridade para ela. Isso confunde a mente do adolescente. Por isso que a base é tudo. Lembra que a gente diz muitas das vezes que a criança é igual uma esponja?
a criança realmente ela absorve muita coisa. Então, quando ela passa para a fase de adolescente, se ela tiver absorvido coisas que não foram que edificaram o seu caráter, vai trazer muito problema na sua adolescência. Então, por isso que é bom que sempre haja a correção, né, dos pais, quando você vê algum tipo de comportamento que não condiz com o que é certo. Às vezes o adolescente chega em casa com algo que não é dele, você não deu de presente para ele, você não comprou para ele, e os pais fazem vista grossa, entendeu? E não pode isso acontecer. Você precisa corrigir o seu filho, você precisa mostrar o que é certo, para que ele venha ter um caráter realmente íntegro, uma pessoa que seja uma pessoa que realmente saiba falar não, até mesmo quando acontece, que a gente sabe que isso acontece, muito bullying na escola, no meio dos colegas, porque você não entra naquele ritmo daquela escola, daquela situação. Às vezes, você é careta, você tá por fora, teus pais não sabem o que tá falando para você. E por a criança não ter essa firmeza, às vezes ela cede à vontade lá. Mas se ela realmente foi educada, se ela realmente foi instruída, e você pai, você mãe, não está dormindo no ponto ou fingindo que não está vendo, você realmente pode trazer seu filho para você. Não perca seu filho para o mundo, não perca seu filho para as coisas que sugerem o mundo, né? Então é muito importante que você tenha uma postura, uma firmeza na hora de corrigir o seu filho adolescente. E uma coisa assim, às vezes que nós, depois que viramos adultos, parece que a gente esquece que um dia foi criança, adolescente, jovem, né, adulto, e agora é pai, somos pais, casamos e viramos pais. A transição, muitas pessoas dizem, né, Sheila, adolescente e aborrecente. Ih, seu filho é adolescente e dor de cabeça na certa. Calma aí, não é assim não. O seu filho vai viver uma parte de adolescência, né, com dificuldades, sendo rebelde, isso e aquilo, se você não trabalhou lá atrás, né, Sheila? O que? O caráter dele. Se lá atrás, como a Sheila falou, você fazendo vista grossa. Eu lembro uma vez que a nossa filha apareceu em casa, ela tinha mais ou menos que uns 6 anos, ela apareceu com um brinquedinho que eu e Sheila sabíamos que não era dela. E eu cheguei e perguntei, de quem é esse brinquedo? Eu achou aonde? Na escola, aonde? No pátio, né? Onde as crianças brincam. Eu falei assim, e por que você não devolveu? Não era de ninguém, estava lá. Eu falei assim, não era de ninguém, não, era de alguém. Então o que eu fiz com ela? A primeira vez serviu. Ela não bota a mão em nada que não é dela. Serviu, eu cheguei com ela no dia seguinte, fui na escola, fui na diretora, ela entregou para a diretora aquele brinquedinho, porque ela sabia que não era dela. Mas como é que o mundo fala e muitos pais falam? Achou, não é roubado. Olha só, não é roubado quando você não sabe de quem é. Não é roubado como se você não pudesse devolver. Ali era claro que ela podia devolver, né? E tem muitos exemplos que você já viram na televisão de pessoas que acham dinheiro na rua e vão e entregam na delegacia. Olha só, né? E aparece aí na televisão, né? Uma coisa bem interessante. Isso é o que? Isso é caráter. Então isso tem que ser tratado lá atrás com o seu filho. Mas agora eu não pude tratar, tá uma coisa difícil. Entenda bem, a transição da infância para a adolescência é um trauma às vezes para algumas crianças. Porque, olha, ela tem diferenciação hormonal, ela está numa transição social, física, mental e espírito, um monte de coisa. Tudo ali, de repente, ela deixou de ser criança para ser adolescente. E nós pais temos que entender que nós temos que estar ao lado deles, o quê? Dando um apoio, dando uma firmeza para que todas as situações que ele vier a vivenciar, nós estamos ali com apoio. Não é resolver todos os problemas que ele faz, mas sim dar direção para que ele venha saber que tudo que ele for fazer tem o que, Sheila? Tem uma consequência. Porque se você não tratar o seu filho assim, ele vai virar um adulto que
consequente. Ele faz as coisas e não vai ter punição nenhuma, vai estar tudo certo, porque o papai e a mamãe vão chegar e vão me livrar daquela situação. Não, ele tem que responder, ele tem que ser responsável por tudo que ele faz. E isso, papai e mamãe, eu sei que dói na gente como pai, mas nós temos que deixar nossos filhos passar por situações para que eles cresçam, para que eles amadureçam e vejam que realmente o que você fala, papai, o que você fala, mamãe, a autoridade sobre a vida deles é real. Não é aquela coisa de coleguinhas lá fora, mas sim que os pais falam, para que eles tenham firmeza, para que eles venham respeitar você como pai e mãe, que querem sempre o melhor para eles. Que, diga-se de passagem, ainda como adolescente, ainda como jovem, eles não sabem diferenciar o que é paixão, o que é amor, e você tem que estar ali para poder ensinar, você tem que estar ali para poder dar direção, né, Sheila? Outra coisa que o mundo fala tanto aí, né, apesar que acho que tem muitas pessoas que nunca ouviram essa frase que eu vou falar, não, que diz assim, que a adolescência, né, a característica da adolescência é o que? Ele faz as coisas para depois pensar. Né? Olha isso, né? A característica do adolescente, ele faz as coisas. É um ímpeto. Né? É impetuosidade, essa era a palavra. A impetuosidade é uma característica do jovem. E é mesmo porque ele faz para depois pensar. Já fez, vai pensar o quê? Já foi. Só que tem o quê? Tem, olha, as coisas consequentes daqueles atos, daquelas atitudes que ele fez. E isso ele vai ter que se responsabilizar. Se foram coisas certas, se foram coisas erradas. Papai e mamãe, suporte. Mas é ele ou ela que vão responder por aqueles atos. Ok? Então, essa parte, essa primeira parte, né, Sheila, do como ensinar seus filhos, né, adolescentes, essa parte é para você entender que a adolescência é um momento muito difícil do seu filho, da sua filha. E você tem que estar próximo dele, você tem que estar próximo dela. Você não pode criar distância, como a Sheila fala, eu concordo, eu acho muito interessante. Você não pode ser um abismo, não pode haver um abismo entre você e o seu filho. Você tem que ser ponte. Você tem que ter comunicação. Você tem que ser o seu filho como um amigo, como uma amiga, mas entendendo que você é a autoridade. Entende? É seu amigo, é a sua amiga, mas papai e mamãe é autoridade sobre você. Nós temos que ter liberdade de conversar com nossos filhos. Os nossos filhos têm que ter liberdade de conversar conosco. Porque se ele não tiver essa liberdade, se ela não tiver essa liberdade de conversar com você, vai conversar com quem? Vai conversar lá fora. E esse alguém lá fora pode ser uma pessoa mal intencionada, que vai levar o seu filho, a sua filha, para um caminho a qual você com certeza não vai gostar. Você não vai identificar o seu filho. Esse não é o meu filho. Eu não eduquei ele para isso. Ok? Olha só, o primeiro vídeo foi esse, só para aquecer os motores aí, e o próximo já está já no forninho para sair, ok? Sheila, quer fazer algum outro comentário? Fica conosco aí nessa série de vídeos que a gente está preparando bem especial para você, que possamos aqui trocar essas informações, essas dicas. Se você quiser fazer algum comentário no final do vídeo lá, você comente, peça alguma sugestão, que a gente possa até estar falando nos próximos vídeos, tá bom? Ou no privado, né? No WhatsApp. Né? Se você quiser falar particular, estamos aí para tentar ajudar, trocar experiências. Nós não somos os donos da verdade, mas conhecemos o dono da verdade, que é o Senhor. E Ele tem a palavra certa, no momento certo, e Ele é que direciona a vida de nós, pais, para ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Amém. Deus abençoe a ti, toda a tua casa, a tua família. Que Deus conceda a cada um de vocês sabedoria para ensinar os filhos adolescentes. Não esqueça, faça ponte de comunicação com seus filhos.
Quando é criança, a gente quer que ele fale. Fala, filho, fala, filho. Depois que ele vai crescendo, fica quieto, para de falar. Ele fala demais, tá falando o tempo todo. Se você corta essa comunicação, seu filho vai falar com alguém lá fora, não vai falar com você. Olha aí, né? Então, cria essa ponte, cria esse laço, né, de comunicação, essa veia, né, essa via de comunicação com o seu filho, ok? Deus abençoe a ti e toda a sua família e até o próximo vídeo. Sheila, tchau, tchau!